Boa tarde, criança. Como estão vocês? Como vocês veem, nós estamos aqui. Vamos dar início à nossa segunda aula de ciência, nossa primeira aula do mês de junho. Vocês sabem que o mês de junho é um mês que a gente comemora muitas coisas, né? Nós temos muitas festividades, as festas juninas. E essas festas juninas, elas trazem coisas boas, também trazem coisas negativas, né? As coisas boas, por exemplo, divertimento, alegria. As pessoas que trabalham geralmente nessas festas ganham dinheiro, mas também tem um lado negativo. Vocês sabem que essas festas também as pessoas consomem muito, produzem muito lixo, as pessoas queimam muita madeira para fazer fogueira. Essas fogueiras elas acabam produzindo fumaça, tem a queima de fogos. Essa queima de fogos também acaba poluindo o meio ambiente. Tem pessoas que soltam balões, né? É comum no mês de junho grandes incêndios produzidos por esses balões que são soltos durante as festividades. Tem outra coisa importante também que a gente comemora no mês de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é no dia 5. E a primeira semana do mês de junho a gente comemora a Semana do Meio Ambiente aqui no Brasil. E por isso esse é o assunto da nossa aula de hoje, um assunto especial. Ou vocês não acham que é um assunto especial, hein, crianças? Vocês já pararam para pensar o que é meio ambiente? Eu sei que vocês sabem. Sempre que eu pergunto para as crianças sobre o que é meio ambiente, eu tenho respostas muito sábias. Eu adoro perguntar às crianças e adoro analisar as respostas que as crianças me dão sobre o meio ambiente. Por falar em criança, eu vou chamar uma criança aqui para me ajudar a responder o que é meio ambiente, para dar a opinião dela. Tudo bom, Clara? Tudo. Você gosta do meio ambiente? Gosto. Você pode explicar para os nossos coleguinhas o que você entende por meio ambiente? O meio ambiente é a natureza, o ar, a água, o solo. Muito bem. Você tem alguma dica assim, para dar para os nossos coleguinhas de alguma coisa boa que a gente faz para proteger o meio ambiente? Sim, não fazer queimadas. E regar as plantas, ajudar o meio ambiente. Não jogar lixo na água, jogar lixo pelas ruas. Muito obrigada, viu, Clarinha? Pois bem, criança, como nós sabemos, a natureza ela não é formada só de seres vivos. O solo, por exemplo, não é considerado um ser vivo, mas o solo é um elemento muito importante na natureza. Por exemplo, assim, eu estou aqui no quintal da minha casa e eu quero conversar com vocês, mostrar para vocês o que esse solo, essa parte da natureza, me proporciona aqui no quintal da minha casa. É graças ao solo, por exemplo, que eu posso contemplar tantos seres vivos aqui no meu quintal. As árvores frutíferas, as árvores ornamentais, as hortaliças, os animais, enfim, todos os seres vivos que aparecem aqui. Só é possível devido ao solo, porque o solo ele não serve só para a gente pisar, para a gente construir a nossa casa. O solo, vocês sabem que é uma camada que sustenta os seres vivos, então ele serve, né, é como se ele fosse ele é um ambiente onde sustenta essa camada da vida que a gente tanto aprecia no dia a dia. Já que o solo do meu quintal me proporciona essa possibilidade de plantar, de colher, de usufruir de toda a vida que tem aqui, isso é algo que me deixa muito feliz, porque eu acredito que a vida é algo que a gente deve ter respeito. E eu tenho respeito e admiração pela vida, porque eu não acredito que a gente deve ter amor e respeito só pela vida humana. Todos os seres vivos merecem respeito. Todo ser vivo tem uma razão de ser na natureza. Eu quero apresentar, por exemplo, para vocês, essa árvore aqui. É uma árvore nativa, que esse solo me deu a possibilidade de ter aqui no meu quintal, porque é uma árvore que ela não foi plantada. Ela nasceu naturalmente aqui e ela foi conservada. Eu fiz questão de conservar. Ela é uma árvore frutífera, que dá um fruto chamado guabiraba.
Aqui na nossa região é conhecido como guabiraba, em outras regiões é conhecido como guabiroba, mas isso não vem ao caso. O que é importante é que essa árvore, ela dá fruto lá no mês de janeiro, e o que eu gosto desse período em que essa árvore está cheia de frutos maduros, é que ela atrai muitos pássaros, e eu gosto muito de observar. Então, graças a esse solo que temos aqui no nosso quintal, ele proporciona, né, a vida da árvore, mas não só a vida da árvore, a vida que a árvore atrai, que é no caso os pássaros, as abelhas, elas estão sempre aqui, mesmo que não tenha ninguém para admirar, mas elas estão aqui para me dar essa alegria. Tenho mais uma árvore aqui que eu ganhei, que a natureza me deu de presente aqui no quintal, que é um pé de carambola. E a gente usa as carambolas sempre para fazer suco e sempre com gratidão, né, à natureza. Mais uma árvore frutífera que nós temos aqui, que eu posso sempre estar admirando, é a goiabeira. Mas nós não temos só a goiabeira, nós temos aqui também mangueira, nós temos cajueiro, temos também outros frutos silvestres, que é a pitombeira, temos outras árvores também que não são frutíferas, que nós temos, por exemplo, o pau-ferro, que também é conhecido como jucá, que é uma árvore medicinal, que a gente sempre usufrui também desse tipo de planta, pensando na nossa saúde. Essa área do meu quintal eu sempre chamo de pequeno paraíso, porque além de árvores silvestres, árvores frutíferas, temos aqui também uma área onde tem as hortaliças. Isso é uma coisa que eu gosto muito, que me dá muita alegria. A gente só quem sabe é quem vivencia esse prazer de poder plantar, de poder colher, de poder observar essas plantinhas crescendo e saborear e ter a garantia de que você está consumindo um produto saudável. A natureza também me deu um cantinho que eu posso chamar de farmácia no meu quintal, que são as ervas medicinais. Temos aqui o capim-santo, que é usado para fazer chá, e temos aqui o boldo. Além desses, nós temos outros, nós temos erva cidreira, nós temos mastruz e outras plantinhas. Aqui é o nosso cantinho das plantas ornamentais, onde eu recebo visita todos os dias de borboletas, de abelhas e de beija-flor. Esse cantinho aqui sempre me proporciona paz, bons sentimentos, e é muito bom vivenciar esse prazer que só a natureza pode ofertar para a gente. Geralmente, criança, quando a gente pergunta para uma criança o que você faz para ajudar o meio ambiente, geralmente é muito comum as crianças responderem que joga lixo no lixo. Mas será que isso é suficiente? Será que a gente não deveria pensar que a gente deveria se preocupar em produzir menos lixo, consumir menos? A gente poderia aproveitar melhor o nosso brinquedo, tendo cuidado para não quebrar, jogar no lixo. Na sala de aula, às vezes você arranca a folhinha lá do seu caderno e embola, joga no aluno, depois joga lá no lixo, mas isso seria mais interessante de que não arrancasse a folhinha do caderno para produzir esse lixo. Tem uma coisa que é interessante que eu quero mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Essa caixa d'água, todas essas vasilhas aqui, elas não estavam mais servindo para nada. E até lá o carro de mão, eram vasilhas que não serviam mais para nada. Estavam prontas para ir para o lixo, mas eu não gosto de fazer isso com a natureza, estar descartando lixo sem pensar antes no que eu poderia fazer. Por isso foi aproveitado as caixas d'água, as vasilhas, tudo isso aqui foram reaproveitados para não ser jogado no lixo. A natureza é como uma mãe que nos dá de tudo. Nos dá o ar que respiramos, nos dá o alimento, nos dá a água. Se a gente for pensar, tudo que nós temos de material foi a natureza que nos deu.
Nosso sapato, você poderia pensar, foi feito lá na indústria, mas a indústria retirou da natureza um material para fazer aquele sapato. Então, tudo que nós temos veio da natureza. A natureza não precisa tanto de nós o quanto nós precisamos dela. Então, a gente deveria ser mais respeitoso, ser mais amoroso, ser menos agressivo e ser mais grato a essa mãe que não nos abandona, mesmo recebendo todos os maltratos que recebe. E falar por maltrato, eu gostaria de lembrar como é que está a situação do nosso rio aqui do Araticum, que é esse presente tão maravilhoso que a natureza nos deu, um rio que faz uma curva, permitindo que duas ruas aqui do nosso bairro, elas comecem e terminem nesse rio. Mas a forma com que esse rio vem sendo tratado traz uma dor insuportável para os amantes da natureza. A gente vê que pessoas estão jogando os esgotos da sua casa e esses esgotos estão chegando até o rio, onde a gente toma banho, onde a gente vai para o nosso divertimento, pescar. E é muito triste a gente chegar lá e ver aquela água preta descendo no rio, sabendo que as pessoas que precisam do rio, não é o rio que precisa das pessoas, ver como é que esse rio está sendo tratado. Aqui eu encerro essa aula de hoje, esperando que vocês tenham despertado em vocês esse sentimento de amor e de respeito pela natureza, que essa mãe que não nos abandona em momento algum. Tchau!